Olá, mentes criativas, sejam muito bem-vindos para esse vídeo. E como vocês podem ver na tela aqui, a gente vai falar desse aplicativo aqui que se chama Focus To Do. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês, um pouquinho mais sobre o aplicativo. A gente já falou dele aqui no canal, já tem vídeo, já tem shorts a respeito. Mas uma coisa que me pediram foi para mostrar como se organizar dentro desse aplicativo. Então, eu quero mostrar para vocês como é que eu me organizo. Eu tenho uma conta aqui vazia, só para eu conseguir mostrar isso aqui com um pouco mais de liberdade para vocês, mas eu deixei ela ajustada mais ou menos como a minha tá ajustada e a gente vai criar algumas coisas aqui para você ver como é que funciona, tá? Se essa é a sua primeira vez vendo esse aplicativo aqui, o ícone dele é esse daqui, ó. Logo o primeiro que tá aparecendo aqui na tela. Se eu abrir aqui, você pode ver, ó. Focus To Do. É esse daqui. Ele tá disponível para as grandes plataformas, a maioria das grandes plataformas. Inclusive, eu acho que ele tá disponível também para certos computadores. Eu uso no meu MacBook, então pode ser que esteja disponível para Windows também, não tenho certeza. Mas vai estar presente no Android, vai estar presente no iOS, no iPadOS, onde você quiser usar, inclusive em smartwatch também. E a ideia dele, ele foi concebido como um relógio Pomodoro, sabe? Tem até aqui, ó, esse botãozinho aqui embaixo, ó, com esse 25, se eu clicar aqui, ele abre o relógio Pomodoro, que também já tem vídeo aqui no canal sobre ele, que é aquele relógio onde a gente vai setar 25 minutos para trabalhar em alguma tarefa e vai ficar trabalhando nessa tarefa durante esses 25 minutos. Depois que acabou os 25 minutos, ele te dá uma pausa de 5 minutos, você pode sair, beber água, ir ao banheiro, e aí a gente vai seguindo fazendo a mesma coisa, e é uma forma de vencer a procrastinação porque a gente tira o peso de realizar a tarefa e o peso entra em você tem que trabalhar por 25 minutos, que não é nada tão assustador assim, então é mais possível. Só que junto com esse relógio Pomodoro, você tem um gerenciador de tarefas, que é essa tela aqui que a gente tem, a tela principal, e a ideia é que você pode usar o seu Pomodoro associado a alguma tarefa que você tenha dentro desse aplicativo, e aí ele vai contando quanto tempo você demorou naquela tarefa, quantos pomodoros, na verdade, você usou. Depois tem uma área aqui de gráfico também que você pode avaliar. A minha aqui vai estar vazia porque, como eu disse, né, eu criei uma conta aqui de meio que de teste para a gente poder mexer nas coisas aqui, tá? Esse aplicativo, ele é gratuito, ele tem uma versão paga. Se eu não me engano, a versão paga, ela disponibiliza dados do gráfico. O gráfico não está disponível, ou pelo menos não está disponível completamente na versão gratuita, e algumas outras coisinhas aqui. Mas a versão gratuita dá para você usar tranquilamente a questão das tarefas e do Pomodoro, que é o que eu acredito a maioria das pessoas vai estar interessada em usar, tá? E na versão paga também tem a sincronização. Então, se eu começar a fazer edição aqui e for acessar do meu celular ou do meu smartwatch, tem toda essa sincronização na versão paga. E eu acho que a versão paga nem é tão cara assim, se você for parar para comparar com outros aplicativos, né, que tem funções similares e são gerenciadores de tarefa. Eu acho que é cerca de uns 50 e poucos reais uma licença vitalícia. Então, é tipo assim, você não fica pagando por mês, você não fica pagando por ano, você pagou e é aquilo, você tem um aplicativo, tá? Bom, é isso. E aí, como é que funciona? Ele tem aqui, ó, o nosso menu principal com as listas pré-prontas dele. Então, quando eu coloco tarefas e coloco datas, elas vão sendo ajustadas aqui baseado na data delas. Então, se forem tarefas para hoje, vão aparecer aqui no hoje. Como eu disse, né, tá meio vazio, tá muito vazio porque é uma conta de teste, mas aí eu posso entrar direto nessas tarefas, nessas listas e colocar as minhas tarefas aqui. Então, é bem simples como dar um enter e a tarefa entra, né? Digitar o nome da tarefa, enter, ela entra. E, inclusive, você pode iniciar o Pomodoro direto da tarefa aqui, clicando nesse botão, ele inicia o Pomodoro, ó. Ele vai começar aqui e ele já está registrando nessa tarefa aqui. Se eu terminar esses 25 minutos, fizer a minha pausa, voltar a fazer mais 25 minutos nessa mesma tarefa, ele vai registrando aqui embaixo, ó, os pomodorozinhos,
quantos pomodoros você usou. Se você não usou um pomodoro completo, ele vai mostrar um pomodoro meio, cheio, e aí você tem uma noção de quanto é, mas ele também registra, né, o valor certinho. Eu vou finalizar aqui, porque a gente não quer fazer isso, já mostrei sobre isso depois, antes, em outro vídeo. E a mesma coisa vale para essas outras listas. Então, o overdue você tinha uma data na tarefa, você não realizou a tarefa naquela data, ele vai começar a aparecer aqui nessa lista, para você ver. O tomorrow para amanhã, o essa semana para as tarefas que estão da semana, o planejado, tarefas que estão com data, mas ainda não está perto delas serem realizadas, o algum dia para tarefas que não tem data, então você sempre pode vir aqui e adicionar a data para as tarefas que você ainda não adicionou data. Tem nessa organização que é legal para você separar o que já está organizado, né? Já está com data, já está com tudo certinho, pronto para ser feito no dia que chegar para ele ser feito. E aqui tem um geral, basicamente todas as tarefas aparecem aqui. E aí, o que acontece? Você pode ter, projetos, e aí ele aparece, com uma bolinha de alguma cor que você define. Você pode ter pastas, então, dentro dessas pastas, você pode aglobar projetos diferentes, tá? Então, eu tenho aqui duas, eu vou falar sobre esse sistemazinho, essa organizaçãozinha aqui. E você pode ter tags. E essas são as formas de você se organizar, tá? O padrão aqui, eu nem vou comentar com ele, porque é só uma organização por data. Então, não tem muito o que se dizer em relação a isso. Você pôs a data, ele vai ordenar aí da forma que for conveniente para aquelas datas. Mas aí, como é que você pode se organizar? Você vai ter as pastas, que eu posso, inclusive, arrastar. Mas como eu tô aqui no tablet para gravar, porque eu acho melhor ele funcionando nos dispositivos móveis, é um pouquinho complicado, porque eu não estou com o mouse conectado aqui. Mas vamos lá, como vocês viram, eu arrastei aqui para cima, e no touch você pode tranquilamente arrastar, agora sem o mouse, arrastei para cima. E eu geralmente organizo assim, né? Eu deixo as pastas aqui em cima, eu criei esse projetinho aqui meio que de teste pra gente, e dentro das pastas eu ponho os projetos respectivos àquelas pastas. Então, aqui eu tenho uma pasta para vida e uma pasta para trabalho, que é mais ou menos como eu me divido nesse aplicativo em particular, porque são as coisas que têm tarefas para ser feitas, tarefas da vida e tarefas de trabalho, tá? Se você tem uma outra forma, né, uma outra divisão de grandes áreas da sua vida, você pode pôr aqui também. Uma área que eu costumava ter, que não tá aqui agora, é a área de educação, de estudos. Mas agora os meus estudos, eles são muito relacionados com trabalho, então acabou que ele meio que migrou aqui para essa pasta. Então, a forma de organização que eu acho eficiente para mim é essa, começar com grandes áreas, e dentro das grandes áreas eu pôr listas ou projetos específicos. Então, se eu abrir aqui, né, como é que funcionam as minhas pastas, vocês vão ver, que na vida eu tenho rotina, chores, tarefas de casa, e errands, é mais assim, coisas que você faz fora de casa. São tarefas que você faz fora de casa, tipo, tem que sair pra pagar uma conta. Se bem que ninguém hoje mais sai pra pagar uma conta, né? A gente faz tudo pelo aplicativo do banco. Mas, tipo assim, tem que sair pra fazer certas compras, tenho que ir resolver alguma coisa no banco, tenho que ir no supermercado. Isso são errands. Eu vivo em inglês, tá, gente? Porque eu tenho vários clientes em inglês, eu trabalho em inglês, eu dou aula em inglês, então tem muita coisa minha que é mais confortável deixar em inglês, até porque, principalmente na questão de dar aula, às vezes eu tenho que abrir aplicativos na tela que eu tô na sala com os meus alunos, e a minha sala de aula são imersivas, então o mínimo absoluto possível de português que possa ter na sala é melhor. Então, eu deixo tudo meu em inglês, porque se eu precisar abrir, se eu precisar verificar alguma coisa, abrir um vídeo no YouTube ou qualquer coisa, tá tudo em inglês lá, e os alunos não precisam ver português. E criança, quando vê português numa aula de inglês, começa a apontar. Criança é assim, então, tudo em inglês. Mas vamos lá. Então, eu tenho essas três aqui. E para trabalho eu tenho admin,
basicamente trabalho de administração, que é gerenciar e-mail, gerenciar qualquer tipo de coisa que seja configuração de, sei lá, de aplicativos, responder e-mail, essas coisas, sabe? É administração, é aquele trabalho chato. Tem que ser feito, mas é aquele trabalho chato que se você pudesse delegar para alguém, você delegaria. No meu caso, não é tanta coisa, então não faz sentido delegar para alguém. Então, eu mesma faço e aí eu separo aqui como admin. Eu tenho clientes para os meus trabalhos de consultoria, para os meus clientes. Eu tenho conteúdo e eu tenho produtos. Então, essas são as áreas que eu divido aqui. E para o meu trabalho como professora não tem muito o que fazer, é só basicamente fazer... não tem muito o que fazer em relação a tarefas, né? Então, entra mais aqui em rotinas, quando tem alguma coisa que é o horário de eu fazer o meu planejamento para a semana ou para o dia seguinte ou coisa do tipo, e realmente ir para a sala de aula e fazer a coisa, né? Enfim, então acaba não tendo uma bolinha aqui para ele, mas pode ser que tenha, dependendo, né, de como está a demanda de coisas. Então, é assim que eu divido. Eu pego grandes áreas para separar as coisas, né? Vida e trabalho aqui. Você pode botar vida, educação e trabalho. Era uma divisão que eu tinha antes. Aliás, educação entra um pouco aqui em conteúdo ou em admin, dependendo de para que eu estou estudando aquele assunto nesse momento. E isso é característica particular da minha organização. E aí, se tiver algum projeto solto, você pode deixar ele solto aqui. Eu geralmente não deixo ele solto, né? Só botei aqui pra gente ver que é possível deixar ele solto. Mas eu ponho eles dentro de grandes áreas. Eu gosto de ter tudo estruturadinho em termos de tarefas a serem feitas. E aí, eu tenho as tags. As tags são para quê? Porque é o seguinte, parte do meu trabalho aqui seria com... Eu tenho, como eu falei, né? As aulas que eu dou, sou professora, e tenho o conteúdo que eu crio. Então, tem os perfis que eu gerencio. Então, eu crio tags baseada nisso. Então, ó, aqui embaixo ele tem os meus botõezinhos para criar uma nova tag e para criar uma nova pasta. Eu posso criar aqui uma que eu vou chamar de escola e eu vou dar para ela essa cor verdinha aqui, de baixo. Pronto, criei uma tag. Então, dentro aqui da minha pasta trabalho, onde eu tenho a administração, clientes, conteúdo, produtos, eu posso, quando eu criar uma tarefa, colocar uma tag em cima delas. Então, esse trabalho de administração que eu estou fazendo aqui é um trabalho de administração para o meu perfil, para esse outro perfil aqui, ou para o meu trabalho na escola. Então, eu ponho a tag para fazer essa diferenciação aí entre eles, mas sem ter que forçar demais aqui todas as bolinhas, né, de projeto, sem ter que botar mais bolinhas de projeto. Então, eu teria, sei lá, trabalho de administração do meu perfil, trabalho de administração da escola, trabalho de administração desse outro perfil aqui. Então, eu teria muitos projetos que não precisava, é tudo administração. Então, eu fazendo com tags, eu tenho uma coisa mais cruzada. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, responder algum e-mail específico que me foi enviado. E esse daqui é um e-mail, se a gente vier aqui embaixo, ó, tem outras opções pra gente adicionar. Então, se eu não quiser só digitar a tarefa e dar enter, eu posso vir aqui e vou adicionar uma tag que seja pertinente a esse trabalho. Tá, deixa eu entrar aqui para adicionar por aqui. Eu posso adicionar aqui, ó, a tag no botãozinho tags que tem aqui logo embaixo da tarefa. E esse daqui vai ser um trabalho de responder e-mail em relação à escola, né? Então, meu supervisor, meu coordenador mandou e-mail e aí eu sei que esse e-mail que eu tenho que responder é sobre a escola. Posso colocar aqui, ó, a data quando eu vou fazer isso. Inclusive, ele tem a opção aqui, ó, tanto do calendário como de você pôr direto em listas específicas. Posso colocar um alertazinho para apitar nos meus dispositivos. E se for algo que se repita, né, todo dia, toda semana, todo mês, eu posso vir aqui e repetir e dar
uma escolhida de se é dias, semanas, meses, anos e quais os dias da semana em que aquilo repete, se for uma repetição semanal. E aí a mesma coisa eu posso fazer para outras tarefas. Então, se uma das minhas tarefas é responder comentários, eu sempre respondo comentários semanalmente, tanto no meu canal do YouTube aqui para vocês, quanto em comentários do meu site, e eu entro nas plataformas dos meus cursos e respondo semanalmente as dúvidas que tem lá. Então, isso ajuda o pessoal a ter, né, a sanar as dúvidas que eles têm, eu a manter a coisa lá funcionando, sem precisar estar todo dia forçando fazer esse trabalho, que é um trabalho chato. Trabalho administrativo é trabalho chato de ser feito. E aqui eu posso colocar a minha tag dessa tarefa em particular. Aqui ele tá me dando um probleminha de clicar aqui embaixo, mas eu acho que é por conta do meu mouse Bluetooth que tá conectado, ó, e aí ele fica nessa faixa aqui. Mas eu posso simplesmente entrar aqui e adicionar tudo aqui nessa tela. Então, isso aqui é, ó, daqui, né, responder comentários e dúvidas. Eu posso até dar um nome, né, mais completo. Comentários e dúvidas. Pronto. E aí tem as minhas tarefas aqui com, né, as hashtags que são pertinentes a ela. E aí, tendo as hashtags, não só isso me ajuda a ver de que área que é aquela tarefa específica dentro aqui, né, dos meus folders e projetos, mas eu posso vir aqui na tag e verificar tarefas específicas daquilo ali. Por que que isso aqui pode ser importante numa organização? Porque é o seguinte, a organização aqui, massa, ela tá bem seccionada, mas às vezes você pode ir lá no seu calendário e definir um bloco de tempo específico para certas atividades, né? Então, bloco de tempo específico para cuidar aqui, ó, do meu site, que é um projeto daqui, ou um bloco de tempo específico para cuidar dessa parte aqui do meu negócio, né? Da minha criação de conteúdo, dos meus cursos, de tudo isso. E aí, com esse bloco de tempo específico definido, eu posso simplesmente vir aqui e aí ele só vai me mostrar as tarefas que são pertinentes àquele bloco de tempo. Eu não preciso ficar com os meus olhos filtrando ali quais são as tarefas que eu vou ter que lidar, certo? Então, essa é a forma com a qual eu me organizo. Ela tá bem simples aqui, como vocês podem ver, não tem muitas pastas, muitos projetos, muitos nada, porque também é o que encaixa hoje no meu perfil. O meu sistema de produtividade, ele evoluiu ao longo de muitos e muitos anos para ser essa coisa simples. Como eu falei para vocês, antes eu teria 3 folders. É possível que eu volte a ter 3 folders. Tem hora que eu começo a querer aprender uma coisa assim, por aprender mesmo, por adquirir uma nova habilidade, por adquirir uma proficiência nova, talvez algo em que eu queira trabalhar e não trabalhe ainda. E aí, isso não entraria exatamente aqui em trabalho, é realmente uma oportunidade educacional mesmo, e eu criei minha terceira pasta de volta. Mas, por enquanto, tá tudo encaixando aí em vida e trabalho. E outra coisa também, eu aprendi a não colocar absolutamente tudo na minha lista de tarefas. Então, sim, tem outras coisas que eu faço, tem outras coisas que são pertinentes de ter o meu tempo dedicado, mas que não entram aqui, porque não faz sentido. São coisas que eu gosto de fazer e eu faço por fazer. Então, o meu trabalho artístico, eu costumava ter uma lista de tarefas para os meus hobbies também, para eu garantir que eu estava dedicando tempos a eles. Eu não preciso mais disso, agora eu bloqueio um tempinho lá no meu calendário, 1 horinha de 3 em 3 dias, ou a cada dia, quando é possível, ou sempre uma vez na semana eu consigo me dedicar a alguma coisa que eu gosto. E não precisa estar aqui na minha lista de tarefas, então eu consigo enxugar ela a realmente coisas que precisam estar ali apitando para me notificar, tá? Então, é uma forma bem simples de organizar, mas é uma forma que pode também tirar a sobrecarga de organização. Porque um dos problemas de produtividade também pra gente é que a gente perde muito tempo organizando
e não fazendo a coisa. Então, eu acho que vale a pena pensar num sistema de organização simples. Então, queria mostrar aqui porque tinham me pedido para ver como é que podia se organizar por esse aplicativo. Então, mostrando para vocês como é que eu me organizo. Se você curtiu esse vídeo ou tem outras alternativas de organização, comenta aqui embaixo, pode sugerir também aplicativos. Eu sei que tem gente que adora ver essas sugestões e eu gosto também, às vezes eu descubro um aplicativo novo. E comentem, curtam, pra gente propagar mais a mensagem desse vídeo. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e até lá, mantenham-se criativos.